Fala, che, que tal? Começando mais um Matecast com o apoio da Vinícola Aurora. Viva o agora. Nutrile, dê o melhor pro teu pet. E Ergues Uniaselv, cursos EAD de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. E do Instituto Alme, transplante capilar, é com o Dr. Márcio Volks. E o nosso Matecast de hoje, eu vou bater um papo com um baita nome da música gaúcha nativista. Ele é cantor, ele é jornalista, ele é professor, foi secretário de Cultura em 2 ocasiões aqui no nosso estado e dono de uma das vozes mais marcantes da Califórnia da canção nativa. Bastante coisa, né, Che? Tô falando do meu amigo das antigas, Vitor Hugo. Mas que barbaridade. Que tal? Faltou muitos títulos na abertura ali, ou não? Tá bom assim? Mas uma honraria, por falar em títulos, honraria estar na tua presença, né? Neste disputado podcast aqui, o Matecast, que verdade. Tu sabes, guri, eu sou assistente, assim, do programa, dos cortes que tu publica ali, e eu vou te dizer algo que eu acredito que seja necessário que se diga. Além de um momento de entretenimento, tu estás aqui fazendo um registro de trajetórias de muitas personalidades que trouxeram a história até aqui. Então, esse teu programa, ele, claro, é para um mate, é para uma risada, para um entretenimento, mas, sobretudo, é um registro histórico do que nós fizemos e que vai ficar perpetuado aí. E eu fico muito honrado, para mim é uma honraria estar contigo aqui e vamos falar um pouco da minha história que tu tão bem conhece. Tu e aquele teu amigo lá, o Jair, né? Jair tá sempre nas minhas costas. Que barbaridade. Mas, tu tem as digitais do Jair aí? É verdade, tia. Eu vou te falar uma coisa. Eu elogiei ele ali no início, fiz aquela coisa toda, mas o que ele falou depois foi de tocar o coração, né, che? O Licurgo tá até chorando praticamente, tá com as vistas umedecidas ali. Olha, já aproveita, já que tu fosse citado, como se diz, e já entra na cena e faz o teu registro agora na tua selfie que tu sempre registra com as personalidades que vêm aqui no Matecast, tá vendo? Já fez? Tu viu o que ele falou de mim? Não, de mim não, ele falou do programa, tá bom. Disse tudo, Licurgo, muito bem. Licurgo é uma expressão, o Licurgo anda muito calado no meu gosto. Vem cá, Che, eu também acredito nisso, Che. Não digo que até porque não tenho essa pretensão e nem a competência, né, de transformar num programa, poderia dizer jornalístico, mas não é, claro, mas é de registro, exatamente. Aqui a gente mostra, e a gente procura mostrar na ordem cronológica da vida do camarada, como é que foi a infância, como é que ele chegou a ter a função que tem, e a gente procura então passar, né, através das perguntas, oportunizar para que o convidado fale realmente da sua história, né, Che? É bem legal mesmo, eu também gosto muito desse programa, tanto é que o Matecast já está há 3 anos na área aí, estamos chegando no 160 já. Que maravilha. Então tu vê, já tem todos esses registros aqui, né? Então, mas tu é de Taquara, mas a tua voz não é de Taquara. Interessante isso, né, Che? Como é que foi isso aí, Che? Tu é de Taquara, mas não é Taquara rachada a voz dele, é uma voz maravilhosa, um dos maiores, se não o maior cantor gaúcho. Tu é de Taquara, mas toma chimarrão, tudo direitinho. E o que tu tava fresqueando, que tu é de Uruguaiana, que tu também é de Uruguaiana? Por que tu ganhou um título lá também? Não. Eu costumo me autoclassificar dizendo o seguinte: eu sou nascido em Taquara, apaixonado por Uruguaiana, moro em Porto Alegre há mais de 40 anos e mais recentemente passei a ser rapadureiro. Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. Ganhei o título de cidadão de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. Então, eu tenho esses 4 pedaços aqui no meu coração.
E sou, de certa forma, teu conterrâneo de Uruguaiana, porque lá eu gosto muito. E também, né, Che? Tu foi lá e ganhou o Mundaréu de Festival da Califórnia. Lá tem um monte de calhadro em casa que eu sei. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu quero saber, porque nós estamos falando de um dos maiores, se não o maior, o mais importante, talvez, festival nativista do Rio Grande, que é a Califórnia da Canção Nativa. E a Calhandra é aquele prêmio máximo, porque lá tem 3 categorias, né, que ganham, né, em cada categoria, mas uma das categorias ganha a Calhandra de Ouro. E aí nós vamos falar sobre isso aí, que esse cara tem coleção de calhandra. De melhor intérprete, quando eu ganhava premiação de melhor intérprete, as minhas calhandrinhas, assim, que é uma medalha que tem a calhandra, que é o animal símbolo da Califórnia, né? Medalha com o passarinho lá do... Não, depois esse prêmio passou a ter o nome do passarinho. Depois da partida do passarinho, essa premiação de melhor intérprete levou o nome. Mas o que é aquele bicho que tem na calhandra ali? É a calhandra, é uma ave. A calhandra é o nome da ave. A ave que é típica daquela região. Foi o que eu falei, viu, o Licurgo? O Licurgo estava querendo saber o que é calhandra. Disse, burro, pai, calhandra é a ave. Não, tu achou que ia ser o quê, calhandra? É típica da região da fronteira oeste e ela não tem um canto típico, ela tem um canto que se adapta a outros cantos e, de certa forma, até um canto um pouco tradicional, triste, entristecido, mais ou menos que nem a paisagem ali. A calhandra, por isso que a premiação máxima, as premiações máximas do Festival de Uruguaiana, Califórnia, são as calhandras. Tia, vamos lá, nós vamos chegar logo em seguidinha, porque eu quero saber, década de 70 é que tu surgiu na música, né? Quais foram os artistas que te inspiraram? Tu te inspirou em quem? No Leopoldo Racier, que já existia? Tá. Eu acho, antes eu quero voltar que eu nasci em Taquara, que tu puxou aí que eu sou taquarense. Sim. E tu sabe que uma vez eu estava cantando lá em Uruguaiana, numa cidade de Lona, e o Jader Moreci Teixeira, que para quem não sabe era o Leonardo. Eu também não entendi porque que o Jader Moreci Teixeira se chamava Leonardo. E é o autor do Céu, Sol, Sul, Terra, Cor. Ele me viu cantar ainda jovenzinho e sabendo que eu era de Taquara, ele disse, mas é a voz de Taquara. Por isso que alguns dizem que eu sou a voz de Taquara e tu ainda me deu uma força dizendo que não é rachada, né? Mas o Jader Moreci, o Leonardo, ele ganhou a ciranda da canção, não foi? Lá de Taquara, com Céu, Sol, Sul, Terra, Cor. Mas que bárbaro. Canta um pedacinho pro pessoal que não cozinha. É o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Mas que bárbaro. Que lindo, né? Olha, isso aí também dá para considerar um hino aqui para o Rio Grande do Sul, né? Eu acho assim, a ver se tu concorda comigo, Chico. Querência Amada, claro, que é a música que, né, fala, é um hino para o Rio Grande. Céu, Sol, Sul. E depois nós temos Eu Sou do Sul, do Elton Saldanha. Pá, bárbaro. Essas 3, para mim, são as que falam mais diretamente, né, da coisa do Rio Grande. É verdade. Eu acho que essas 3 são hinos, né? Tu canta desde criança, desde piano. Colégio. Corre a lenda que eu já tenha nascido cantando lá no Hospital de Caridade em Taquara. É lenda, né? É lenda. Tu já nasceu, em vez de berrar, tu cantou. A minha mãe conta que descobriu que eu cantava quando eu era bebê, assim, que ficava na cadeirinha do bebê, ela estava na sala da cozinha, assim, na cozinha, preparando o jantar, e passava uma novela na televisão, e ela estava me vendo, assim, e eu ali, a novela, e tocou a música da novela, e eu cantarolei a música. E ela disse pro meu pai, Valdemar, o Vitor tá cantando. E eu, pequenininho, bebê, criança, né? Então, ali muito cedo, meus pais viram que eu tinha um dom de cantar. E aqui eu quero valorizar as famílias que incentivam os artistas. Porque no passado era até às vezes o contrário, né? As famílias diziam, não vai para a música de jeito nenhum. Eu, graças a Deus, tive uma família que me incentivou muito. Meu saudoso pai e a minha mãe, que é tua fã. Fala da tua mãe. Olha para aquela câmera lá e diz quantos anos tem a tua mãe. Tu acha que é 100? Vou te dar mais um de lambuja. 101 anos, mora em Taquara, é tua fã, guri. Mas que bárbaro. Dona Maria.
Dona Maria é minha fã. Que falta de opção, né? Que nós estamos, né, Che? Olha, dá pra dizer que a Dona Maria já viu de tudo, hein? Barbaridade. E ela, quando morávamos em Taquara, eu criança, com 5, 6 anos de idade, ela viu que uma escola de música em Porto Alegre, chamada Liceu Musical Palestrina. Da família... Eu estudei lá, Che. Crivellaro, Crivellaro, que fez muito pela música do Rio Grande do Sul, viu que tinha um programa de bolsa para crianças, iniciação musical. E a minha mãe pegava o ônibus uma vez por semana e vinha a Porto Alegre me trazer nessa aula de música. Hoje em dia, quando já se sabe que a primeira infância é a região ali do crescimento humano, do 0 aos 6 anos, que a criança mais absorve o seu desenvolver assim de aptidões, pois foi isso que aconteceu, que a minha família fez comigo. Me botou numa aula de música quando eu era 5 anos. E dali em diante foi para festival estudantil, que lá num festival estudantil... Não, mas para aí. Não te aligera. Nós estamos falando do que tu era piá e esses dias teve um TBT teu lá no Instagram que tem uma foto tua, bem piá, cantando no Teatro São Pedro. No Teatro São Pedro. Na festa de encerramento e formatura do Liceu Palestrina. Olha isso. E olha, lá não é pouca coisa, hein? Lá tinha assim, a Mário Barros, foi professor de violão lá, Ivaldo Roque, do Pentagrama, foi professor de violão, que foi junto com o Jerônimo, que fizeram o Pentagrama. Então lá tinha uns professores bons lá, che. Então essa foto que apareceu lá no Teatro São Pedro é do tempo do Liceu Palestrina. É a festa de formatura da Escola de Música do Liceu Musical Palestrina. E festivais de música juvenil, tu... Eu venho de uma geração fortemente influenciada pelos Almôndegas, né? E para minha alegria, depois, com o tempo, me tornei amigo pessoal do Fogaça, que não era dos Almôndegas, na verdade, os Almôndegas eram o Cleiton e Cledir. Sim. E mais o Peri. E então, o Kiko, o Zé Flávio. E eu me tornei amigo dessa turma aí. E nós tínhamos um grupo lá em Taquara, o Paulo Silva, que tu conhece. O Paulo Silva foi, que é o irmão do Vitor. O Bombachudo. O Bombachudo. Como o Bombachudo, ele foi um dos primeiros humoristas nessa linha do gauchismo, né? Que a gente teve aqui na década de 70. Ele costumava fazer paródias e fazer brincadeiras, né? Sempre como se fosse um Gaudério meio desbochado, devocado, e fazia as paródias e se apresentava muito nos Chips naquela época, Chips, né? Na Getúlio Vargas, em Porto Alegre. Para quem não pegou o tempo dos Chips, aquilo ali era melhor que o Tinder, né? Aquilo ali não tinha. Aquilo ali era match. Até o Licurgo. Falei em Tinder, o Licurgo já veio. Licurgo começou a rir, e já largou o telefone, porque estava aqui, ó. Estava aqui, ó. Né? O que tá fazendo Licurgo? Tô dando match. Eu vou te contar. Isso aí deu 20 match. Não, isso não, match porcaria nenhuma. Então, nós tínhamos um conjunto, o Paulo, meu irmão, eu e mais uns amigos de Taquara, e começamos a participar dos festivais, inspirado pela influência musical dos Almôndegas. E aí vem para uma parte que eu, inclusive, conheci o Jair Kobe e outras pessoas, que foi lá numa cidadezinha chamada 3 de Maio. O FEC. Festival Estadual Estudantil da Canção. 3 de Maio. Onde os artistas que estavam começando como compositores, né, e intérpretes também, né, se destacavam nos festivais. Barbará, em 75, ganhou um carro lá, né, Che? Mário Barbará. Lá ganhou Mário Barbará, Isabela Fogaça, que na época era Isabela Coronel. Isso aí. A Berê, né, que depois casou com o Ayrton dos Anjos, o patinete, que nos deixou há pouco tempo, e também deixou um registro muito bacana aqui no Matcast, né? A gente teve a oportunidade de trazer e conversar um pouco com o Matcast. E agora o Caetano está fazendo um trabalho muito bacana agora com o Grande Encontro, né, Chico? Inclusive eu estou indo para Uruguaiana, dia 31, nós estamos fazendo o Grande Encontro lá em Uruguaiana e eu vou ser o mestre de cerimônias. Mas que barulho! O Caetano me convidou, mas eu não podia nessa data, mas tu manda um abraço para os conterrâneos lá de Uruguaiana. Mas quase que tu vai lá, Quase Chico. que eu vou. Não, mas vai estar bem representado lá, tem 15 artistas lá, Chico.
E nesse Tu show quer dizer que não precisava ir eu, então? Não, tô dizendo que ele conseguiu, mesmo com a tua ausência, ele conseguiu manter o nível, né, Che? Tá, para de palhaçada. A tua inspiração, então, foi o Almôndegas, mas como cantor... Como cantor, eu até vou dizer, eu fiquei muito feliz um dia assistindo aqui o teu Matcast, quando o Pirisca Greco respondeu essa mesma pergunta. Tu perguntou para o Pirisca Greco quem eram as referências, e ele disse que uma das referências dele era eu, Vitor Hugo. Então, hoje eu aqui vou dizer no Matcast, quando eu tinha um sonho, quando eu era menino e queria ser um cantor nos festivais de música do Rio Grande, eu me inspirei em 3 nomes. Leopoldo Racier, primeiro. Luiz Não podemos entregar para os homens de jeito nenhum. Do veterano. Sabe Moço. Sabe Moço. Recentemente eu gravei uma... Dá uma palhinha, Che. Sabe Moço, explorar um pouco. Que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira para mim. Lindo isto, né? Depois eu me inspirei, ao mesmo tempo... Luiz Eugênio, saudoso. Baita cantor. Precocemente. Vencedor de grandes... Partiu. Luiz Eugênio e Ivo Fraga. Ivo Fraga, que gravou... Cordas de Espinho. Cordas de Espinho, do Luiz Coronel e o Marco Aurélio Vasconcelos. Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com Rosa, caso ela queira ou não queira. Então, para domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Vamos parar que o pessoal, os perseguidores estão lá já se emocionando, vamos deixar a emoção para mais, porque tem mais música aí, viu, Che? Nós vamos falar da música aí, nós já vamos pedir uma palhinha na hora. Quem gravou essa música também foi a Fafá de Belém, né, Che? Eu gravei em alguns discos depois. Então, o Luiz Coronel teve aqui já também, tem o nosso Matcast aqui com o Luiz Coronel, onde ele conta essas parcerias do Marco Aurélio Vasconcelos, conta as parcerias dele do nosso querido Jerônimo Jardim, de toda, né? O Luiz Coronel agora está também fazendo muita coisa com o Sérgio Rojas também, que é outro uruguaianense também, né, Che? Esse é da Gema, né? Legítimo. Esse foi o grande incentivador do Licurgo. Ah, é? Sim, porque te lembra, ele usava uma franja, ele usava as correntes penduradas e usava um tênis All-Star, isso lá nos anos 70. Chames Plame, uma coisa assim, meio Chames Plame. Cara, aquela época de festival... vamos falar um pouquinho de festival, afinal de contas, a história passa muito pelos festivais. Tinha prêmio em dinheiro, né? Mas tinha uns festivais que dava carro, dava moto. Fala da tua experiência aí. Bom, o nosso grupo lá em Taquara, o nosso grupo musical, em 77, gente. Grupo Folk. 1977, nós ganhamos um carro Corcel 2, estava recém lançando o Corcel 2. Não era o 1, era o Corcel 2, já, geração 2. E... com a música Rodrigo Cambará. E meu nome é Rodrigo Cambará, para achar minha Bibiana, é que eu vivo ao Deus dará. Inspirado no personagem do Rodrigo Cambará, para achar minha Bibiana, é que eu vivo ao Deus dará. Aí o Ayrton dos Anjos, que é esse camarada que a gente contou aqui, que foi o maior produtor musical, né, aqui que nós tivemos, que vem desde o tempo da Elis Regina, passando por todo mundo que tu imagina aí, passou pelo o Ayrton Pimentel. Ayrton dos Anjos. E o Ayrton dos Anjos... tu cantou muitas músicas do Pimentel também, né? E o Ayrton dos Anjos, nosso querido Patinete, né? Gravou em 1978 um disco, uma coletânea, dá para se dizer, com cinco grupos que estavam se destacando naquela ocasião. Grupos de jovens, cabeludos, universitários, uns ainda nem tinha entrado na faculdade ainda. Mas assim, o pessoal, né, que estava fazendo a nova música. E o Oswil Lopes registrou essas músicas. O Oswil Lopes era um cronista da Folha da Tarde, na época. Saudosa memória. E o Oswil Lopes que batizou esses grupos como um som tchê. Não era o Tchê Music, era o som tchê, o novo som rural que estava surgindo aqui
no Rio Grande do Sul. E aí esses jovens, e o Ayrton dos anos de patinete, que quando via alguma coisa dizia, eu gravo, Gravou. foi lá e gravou. Em 78, então, o Folk com essa música, Rodrigo Cambará e outras duas, gravaram o Som Grande do Sul, que tem a participação do Jair Cobb lá com o Rebenque também, né? Tem o grupo Rebenque, Jair Cobb, Jairo, Calique. É verdade. Depois tem a Fátima Gimenez com o grupo Tempero, né? Tem o Zé Caradípia e o Paulo junto com Paulo o Paulo de Campos e Cordas, o Zé Cordas também, e Rimas. Cordas e Rimas. Tem história para contar. Mas vem cá, nós estamos falando, tu ganhou, mas esses dias apareceu tu com uma moto. Pois é, em 77 eu ganhei uma moto lá em 3 de maio. Um ano depois, em 77 ganhei um carro. Ganhamos um carro. 78, em Giruá, ali pertinho também, na região noroeste. Festival do Giruá. Eu ganhei uma moto num festival, daí era só para intérpretes. E eu cantei lá a canção Roda Canto, que tinha sido vencedora da 5ª Califórnia, da canção de Uruguaiana, de autoria do Aparício Silva Rilo e do Mário Barbará. E eu nem conhecia o Mário Barbará. Fui lá e ganhei o primeiro lugar, ganhei uma moto Honda CG 125. Na foto lá do Instagram aparece ele de cabelo ao vento. Eu acho que tu andou muito de cabelo ao vento. Eu tinha muito cabelo. Mas e muito vento, pelo jeito tu pegou. Sabe também. Que o meu saudoso pai, o Valdemar, ele dizia algo que, se tu me permite, eu vou dizer aqui para o pessoal entender como é que eu perdi meus cabelos. Ele dizia, eu tive muito cabelo, mas de cafuné em cafuné, elas me levaram tudo. Mas que bárbaro. O que achou dessa, Lico? Che, isso aí serve de cantada. Os carecas vão pegar isso aí, Che. Os carecas agora vão ficar ligados e vão passar adiante essa história aí, Che. Me levaram tudo. Ricardo, tu sempre foi intérprete ou também tem uma história de composição no meio? Profissionalmente, só intérprete. Em alguns casos muito particulares, até fiz umas canções para meu consumo. Mas sempre me entendi como intérprete. E o intérprete é um recriador. Porque se a gente pega as canções em gravação original e depois o intérprete que consegue ser personalista, personal na sua forma de cantar, ele também está recriando uma obra. É verdade. Tchê, e tem no Instagram, já que nós falamos no Instagram, esses TBT que aparecem de vez em quando, a gente vai pesquisar no Instagram a vida dos camaradas, né, Che? A Silvia Helena, minha patroa, que tá ali nos botãozinhos ali, dá um abraço pra ela que faz essa pesquisa aí, né? E vai lá fazer para ver o que tem lá hoje em dia as redes sociais, meu, não tem isso aí. Não tem, eu tô com dor de barriga e não vou trabalhar. E daí aparece tu lá na festinha, né, Licurgo? Tô dizendo isso porque eu sei, né? Esses dias, não vou poder ir porque eu tô com dor de dente, eu sei que. Te aplicou essa? Daí tu vê nas redes sociais ele lá, né? Comendo sorvete, Então não tem, jogando sinuca, né? Viu, Che? Tem uma tupilchado de lenço vermelho em Moscou. Tu foi cantar lá? Como é que te entenderam? Com o que tu foi cantar lá? Em 1985, ainda era chamada União Soviética. Já era o líder Mikhail Gorbachev. Porque tem aquele Mikhail esbuteado do bolso. Né? Aquele é outro. O Gorbachev estava lá. Eu fui convidado para ir a um evento chamado, na época, Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. E eu era jovem e estudante e estive lá em Moscou. E integrando uma delegação artística. Mas foi pilchado? Fui. Foi cantar o quê? Nem me recordo. Música gaudéria. Sim, meu repertório é de música regional. O pessoal não entendeu porcaria nenhuma. É que o pessoal até teve lá, quando aquele rapaz participou lá do BBB, os caras, que ele usava umas boinas, os caras perguntaram, teve um que disse, mas vocês vão assim na padaria, né? O Matheus do BBB. Falando nisso, o Matheus, a gente já mandou já tá meio que acertado. Agora ele disse que vai vir morar em Porto Alegre, né, Che? Porque tá muita demanda por esse lado aqui. Ele vai vir morar em Porto Alegre, daí ele vai vir aqui também conversar com a gente e contar os bastidores do BBB. E ele andava com aquela boina dele, a Joca Martins, né? Que é uma boina, senhora boina. Nunca pensou em ti, fica bom. Boina, eu usei boina há muito tempo, né, profissionalmente, mas às vezes eu uso
bombacha, pilcha em casa também, não só para cantar. E às vezes canto sem pilcha também, hoje estou sem pilcha. Eu acho que com naturalidade a gente usa todos os trajes. Vamos lá, nós falamos em 76, quando tu participou do FEC e ganhou um carro. Foi o teu primeiro festival esse? Que tu ganhou? Não, porque tu já tinha, com o Rodrigo Camará já tinha ganho, o quê? Cirando, o quê? Não, era do FEC, Nós já tínhamos alguns eventos assim que a gente participava. Qual é o teu primeiro festival que tu lembra? O primeiro que tu ganhou? É o FEC. Teu primeiro de maio, olha 77. Isso. O camarada já estreou ganhando um carro, tia. Ele, Grugo, tu tá a vida inteira aí, não ganhou porcaria, nem um skate, que tanto quer um skate, isso aí quer andar de skate, né? Depois que ele viu aquela guriazinha lá, ganhando o campeonato lá... Ali no gasômetro, leva ele ali na beira do gasômetro para ele andar. Mas eu vou largar ele do lado do gasômetro, na água, vou largar ele lá. Se não quer fazer stand-up, ele andar daqueles barquinhos, eu vou te largar lá. Vai cair lá em Guaíba, lá nas Pedras Brancas. Che, tem um parceiro nosso aqui que eu quero aproveitar aqui. O Licurgo, traz aqui para nós aqui, as coisinhas aqui para nós. Vamos dar pro rapaz aqui, ele merece, che. Ele já ganhou o festival, vamos dar, porque ele ganhou um carro, hoje ele vai ganhar um vinho, vai ganhar da Vinícola Aurora. Pô, essa é boa. Vinícola Aurora, né, che? É o nosso patrocinador, nos enche de orgulho que essa vinícola aqui é a vinícola que tem, a cooperativa Vinícola Aurora, né? É a mais premiada do Brasil, né? Como Aurora precursora. Ó, já saiu até uma música aqui, ó, já vamos negociar. Vamos negociar. Cooperativa Vinícola Aurora, tu sabe que tem mais de 1.100 famílias, né, che? Pequenas famílias associadas lá e mais de 500 colaboradores para fazer esse conteúdo, esse produto aqui. É Bento, né? Bento Gonçalves? É Bento. E tem e tem Bento e tem também uma ali na Vale dos Vinhedos também, uma baita de uma sede lá. Baita passeio guiado lá, é um negócio sensacional. Tu aí que quer conhecer a história do vinho, vai lá na Vinícola Aurora para fazer um passeio lá dentro, é muito bacana. Então tu vai ganhar aqui o vinho branco, que é o colheita tardia. Para minha prenda, Daniele gosta de vinho branco. Daniele, ó, tá indo um vinho branco, que tu gosta de vinho branco. Tá indo um vinho tinto Aurora varietal, aqui um Cabernet Sauvignon, que é um negócio de louco isso aqui também. Mais pro meu gosto. Coisa bem boa. E tá indo um zero álcool, ó, que quando tu for o motorista da rodada, um zero álcool rosé. Maravilhoso, tá? Eu gosto muito do suco de uva deles. Também. Não fala, porque daí o pessoal de casa quer ganhar também, né, Che? O pessoal... o suco eu vou te dar também. Fica tranquilo que eu vou mandar vir um suco para ti. Mas o pessoal de casa que quer ganhar esse conjuntinho aqui, ó, não te preocupa, Che. Então tem o sorteio lá no meu Instagram acontecendo. Tu entra lá, participa, segue Vinícola Aurora, @Vinícola Aurora, tem que estar seguindo Vinícola Aurora para poder participar do sorteio. E aí tu ganha e recebe na tua casa esse kit também, tá vendo? Vinícola Aurora, a mais premiada do Brasil. Mas que barbaridade. O Licurgo guarda nas caixinhas direitinho. Bota lá nas caixinhas direitinho, depois tu bota numa sacolinha. São 3, tá? Fica ligado, porque senão isso aí, ó... E falando na qualidade da Vinícola Aurora e dos vinhos produzidos aqui no Rio Grande do Sul, eu quero aplaudir também o feliz casamento entre a produção de vinhos e o turismo no Rio Grande do Sul. É verdade. O enoturismo, que é cada vez mais uma opção de receber muitos turistas, as pessoas viajar, conhecer a Serra Gaúcha. E na Campanha Gaúcha também tem uma ótima produção de vinho. Então, Bagé? Sim, ali na metade sul. Então, podem viajar, conhecer as vinícolas e adquirir os nossos vinhos de excelência. O enoturismo, ó, palmas para esses empreendedores. Che, quem não conhece aquela lá em Bento, como é o nome? Acabei de falar agora. O Vale dos Vinhedos? A rota do vinho lá, que é o Vale dos Vinhedos, che, tem que conhecer. A parte gastronômica, de pousadas, o lugar é sensacional. Então, quem ainda... Não, porque a gente fala, porque é interessante esse assunto, tu que foi secretário, né? Depois nós vamos falar também, tu conhece bastante esse segmento aí, tu falou agora no turismo. É comum o camarada conhecer o mundo e não conhecer o Rio Grande.
Então, quer dizer, tu não conhece o Vale dos Vinhedos, que fica a 110 quilômetros daqui, que é um lugar maravilhoso, não tira um sábado para passar lá, um domingo ou um final de semana, quem sabe? Mas, eu quero conhecer a Europa. Vai conhecer a Europa, que é extremamente importante conhecer a Europa, os Estados Unidos, o Nordeste brasileiro também, Rio de Janeiro, tudo é bom. Mas o Rio Grande do Sul tem um monte de coisa. Nossa, as missões, tem uma monte de coisa. Nós queremos trazer o Santini aqui, né, Che? Para conversar, porque é o secretário de Turismo. Então a gente já convidou ele vai vir aqui conversar. E tem muito o que contar, porque ele conhece, ele está dando uma força muito grande aí. E o vinho faz parte dessa história aí, claro. Né, Che? E vou aplaudir também, o Santini está fazendo um trabalho muito legal muito lá, né? Bom. Vem cá, Che, nós estamos falando de premiação como festivais. A gente tem que falar da Califórnia da Canção Nativa, que é talvez a mais importante, né? Mais importante, né? Um dos mais antigos, inclusive, né? É o mais antigo. É o mais antigo, 71, dezembro de 71. 71, com o Mar Duarte. Para minha alegria, recentemente mandei uma mensagem, o Colmar está com 93 anos. É o criador, o ideólogo, a pessoa que pensou o conceito da Califórnia da Canção. Está vai ser em Uruguaiana, mora lá ainda. Vai ser homenageado no grande encontro que acontece dia 31 de maio em Uruguaiana, onde todos esses artistas vão estar lá, e o Colmar Duarte vai ser homenageado, não sabia? E quando fui secretário estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, sugeri para o governador Sartori e ele concedeu ao Colmar Duarte a medalha do Negrinho do Pastoreio, que é a mais alta honraria oficial do governo do estado. Eu vou te falar bem a verdade, eu não tenho assim, ainda não. Eu tenho as outras todas, mas essa do Negrinho do Pastoreio eu não tenho. Essa aí tu merece, né? Não sei, eu vou ter que ver como é que faz lá a inscrição. Tu vê lá, tem que pagar? Não tem que pagar nada. Tem que pagar. Tu não... Che, nós ganhamos agora o 5º Top of Mind de canal do YouTube. Esse ano ganhamos pela 5ª vez o Top of Mind de canal do YouTube. E ganhamos o primeiro que foi lançado agora do social media, né? Ganhamos como influenciador do Rio Grande do Sul o Top of Mind. E o Licurgo vem dizer que tem que pagar para ganhar título, rapaz. Deve ser bom. Tu acha que ele que ganhou... Quantas Califórnias tu ganhou? As Caliandras, vamos falar das Caliandras. 4. Mas no período que os concorrentes eram Passarinho, Raceta, para ganhar... Como intérprete, tu disse. Como intérprete. Para ganhar melhor intérprete naqueles anos 80, 90, onde eu ganhei 4 vezes, tinha que ganhar do Leopoldo Raceta, tinha que ganhar do César Passarinho, sabe? Então era uma disputa Iraci Rocha, João Almeida Neto. Vem cá, e aí vocês eram amigos ou vocês não se davam? Era concorrente? Sempre fomos amigos. Estão aqui, depois vão lá e ganham. O Ivo Fraga também participava muito naquele período. Não era fácil, né, Che? Não é fácil. E ganhar uma... Na Califórnia, tu ganhar... Pô, ali... Além do João de Almeida Neto, que participava também, tinha Luiz Carlos Borges, tinha todos esses grandes artistas, né? O Neto Fagundes estava começando naquela época. Isso também. Mesmo, o Neto participou também. Luiz Carlos Borges muito participou. Marco Aurélio Vasconcelos, desde o começo. Mário Barbará. Ganhou, inclusive, várias. Ganhou com Desgarrados, em 80, né, Che? Que depois eu gravei. E aí que eu quero que tu cante um pedacinho de Desgarrados, porque ele fez uma versão maravilhosa, né? Uma versão... Aquele tá no disco... A primeira gravação é numa coletânea chamada As Melhores Canções Gaúchas, volume 1, que é uma coletânea que o Alex, que era da USA Discos... Que esteve aqui também. Ele me convidou e disse, escolhe 2 canções que tu gosta. E eu acho que fui feliz, porque eu escolhi Vento Negro e Desgarrados. Vento Negro do Fogaça, teu amigo Fogaça, que nós queremos trazer o Fogaça aqui. Temos que o Fogaça tem que contar toda a história dele, né, Che? E o Fogaça, a gente quer trazer o Fogaça aqui. O alemão Alex, né? O Alex da USA Discos, que eu chamo ele o Alex do Caverá, né? Que ele, antes de ser da USA Discos, ele, nesse tempo aí... Grupo Caverá. E tinha um outro grupo, Guri, muito bom. Diga lá, qual? Olha... Vamos ver qual é que é. Eu até me emociono. Nos anos 80, que fez muito sucesso.
Que tinha umas gurias muito bonitas. Tinha, também. uns guri também eram bonitos. E os guri muito ajeitados. Muito Tinha ajeitado. 2 irmãos ali. Tinha. É. Filhos da dona Judite. Filhos. Olha. Esse aqui é arquivo confidencial. É. E já ouviu falar, né? Grupo Canto Livre. Grupo Canto Livre. Também teve uma atuação muito importante no cenário da música gaúcha. É verdade, Che. O Sérgio Nap só não entrava no palco, mas era um do grupo. Ele era do grupo. E no início, até o Pedrinho Figueiredo participava. Cabeludo, que era. Bem cabeludo, agora tá bem careca. Eu já fui feito. Cate, quais são as músicas que tu venceu essas calhadas? Vamos ver, conta aí, dá uma palhinha pra cada uma. Tu te lembra? Ou não vai te lembrar? Pra onde ir? Diga aí. Pra onde ir? Pra onde ir? Quem no campo empobreceu? Pra onde ir? Pra onde ir? Quem na cidade se perdeu? E tinha uma outra também. É essa? Essa é do Dilan Camargo e do Celso Bastos. E no mesmo ano teve uma que era Companheira, mulher companheira, graça de garça pra enfeitar a primavera, garra de fera pra lutar a vida inteira. Esta letra é muito comum que me pedem, até já em casamentos, Quem é essa música? do Vinícius Pitágoras Gomes. Porque ele diz que a mulher, veja só, a mulher tem graça de garça para enfeitar a primavera e garra de fera para lutar a vida inteira. A mulher companheira. Ambas são de 1984. É o ano que eu fui mais feliz na Califórnia da Canção. Nós ganhamos 2 linhas e eu fui melhor intérprete naquele ano. Ganhou 2 linhas? Sim. Com essa aí também. Foi a primeira vez, né? O festival, quando abriu para 3 linhas na 5ª edição, até a 4ª edição era uma linha só. Na 5ª ele abre 3 linhas. E pela primeira vez aconteceu de um mesmo intérprete cantar vencedoras de 2 linhas. Foi em 1984, quando eu cantei Pra Onde Ir, e Esteio e Sonho, e fui melhor intérprete do festival. Fala pro Licurgo aí, que não sabe, a linha, ele tá pensando que é linha de pesca. Ali, tu falou linha, quais são as linhas da Califórnia da Canção? A linha campeira, que trata... as canções abordam temáticas de uso e costumes do homem do campo, da lida do campo. Normalmente é a que ganha a calhandra. Sim, a linha campeira. A linha de manifestação rio-grandense, aquela que vai retratar aspectos da formação sociocultural do Rio Grande do Sul, não necessariamente sobre o campo, mas nossas guerras, nossa trajetória enquanto povo, né? E quanto a... Tá, mas isso aí tu tá falando da letra. E a terceira linha, a linha de projeção folclórica, que parte de uma das 2 linhas e projeta a música regional com áreas de universalidade. E musicalmente, que era a tua pergunta, né? Eu falei das letras. Musicalmente é que a forma de tocar e cantar já tem instrumentos mais contemporâneos. A linha campeira é mais autêntica, E a linha Galdéria, a linha campeira, normalmente era que entre as 3 vencedoras ficava com a calhanda de ouro. Só que em 81, Desgarrados ganhou a calhandra, tendo vencido a linha de projeção folclórica. Projeção de manifestação. Projeção folclórica. Projeção folclórica. Com o Mário Barbará cantando e junto com o grupo Saracura, que estava se destacando na época. Saracura é dessa época também. Saracura foi um ano depois com o Campesina. Naquele ano ainda era o Mário com o pessoal de Uruguaiano, o Cid Guez no piano. O Enio no violão. O Enio... Mas o Saracura já estava... Não, mas o Desgarrados é o Cid Guez no piano ali. Não era o Nico. O Saracura é um ano depois com Campesina. Ambas são parcerias de Nap e Barbará. Então, ele ganhou, com a manifestação, com a projeção, ele ganhou a calhandra. Já foi uma coisa... Foi um começo de abertura da parte musical, ou não é? A partir dali se abriu um pouco mais. Tanto é que em 85, o Jerônimo Jardim, nosso querido Jerônimo Jardim, que nos deixou há pouco, botou teclado no palco com um aço aragano, né? Sim. Foi mal interpretado lá na cidade de Lona. Foi quando houve
aquela vaia, né? Eu estava lá, fui melhor intérprete naquele ano também. Eu estava lá também e há depoimentos que eu fiquei sabendo do teu irmão, Paulo Silva. Isso aí tu pergunta para ele quando ele vier que aqui. Foi ele que começou a briga, né, Che? A briga não, mas é porque jogaram uma latinha vazia, claro, né? Jogaram uma latinha da plateia no palco, e ele estava no palco, ele pegou a latinha e jogou de volta. Só que o palco tinha 10, 20 pessoas e a plateia tinha milhares. 5 mil. Aí ficou meio que deu um probleminha ali. É verdade esse bilhete, mas é ele que fala sobre isso. Mas ele conta, ele tem para ele como o autor, o motivo daquela peleia que se deu lá. Amplificou, esse gesto dele amplificou. Dá uma palhinha do Desgarrados aí para nós, Che. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade, viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será, mas o que foi nunca mais será. Que música maravilhosa. Che, essa música em 82 o Canto Livre gravou. Sim. No primeiro LP. Nós estamos falando de LP, né? Tu que tá aí mais desavisado, que não conhece, LP era um negócio redondo desse tamanho, um acetato que chama aqui. Long play. LP, long play. Né? E tinha um furo no meio, inclusive, né? E tinha 2 lados. Eu sempre brinco, eu digo que aquilo é que nem o CD do Pedro Ernesto, que tem 2 lados, né? Ah, esse eu não sabia. Num lado ele canta, no outro ele pede desculpa. Que barbaridade. Olha, tô brincando com isso, porque o Pedro Ernesto esteve aqui no Matcast também, e nós fizemos essa brincadeira aqui no Matcast. Assiste lá o Matcast com o Pedro Ernesto, que também tá bem interessante. Tá vendo? Mas que barbaridade. Teus maiores parceiros na tua carreira, entre compositores e músicos... Dila Camargo e Celso Bastos foi uma dupla. O Dila fazia as letras, o Celso Bastos a melodia. Eu cantei muitas. O Celso era... de violão. O Celso era cunhado do Peri? Sim, do Peri Souza. Também, bom, eu gravei um CD só de músicas do Sérgio Nap a convite do próprio Nap. E aí aquele CD teve arranjos do Geraldo Flack. Mais para o final da trajetória do Geraldo Flack, eu fui um dos cantores. Eu tenho muito orgulho, porque o Geraldo era um baita instrumentista e escolhia muito bem os cantores, já que ele era da música instrumental. Quando ia ter voz cantada, ele escolhia alguns cantores, e eu trabalhei muito com o Flack também na minha vida. O Peri gravei também, e gravei um disco só de músicas do Jerônimo Jardim também, né? Nossa Senhora, esse é outro fera, né? E o Fogaça eu considero um irmão, assim. O Fogaça, na verdade, é um farol da minha geração. Muita gente se inspirou no Fogaça. Vento Negro, por exemplo, em 76, né? 76? Vento Negro surge no Musipuc. No Musipuc eles apresentaram, e ali eles se conhecem. O Fogaça conhece o Cledir e o Cleiton, e o Cledir e o Cleiton conhecem o Fogaça. Depois eles gravam isso no disco dos Almôndegas. Então isso é 70 Década de 70. 74. Eu gravei nos anos 90. Canta um pedacinho do Vento Negro, né? Onde a terra começar, vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro sou. Mas tu sabe o estribilho comigo, né? Pode cantar. Ave do tempo, a trilha é o sol. Um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. E depois a música Viração do Fogaça, com a música a letra do Fogaça, com a música do Cledir. É um troço de louco também, né, Che? Barbaridade. Aqui, ó. Tchê, se tu não viveu pessoalmente esse período aí, tu aí que tá assistindo aí, tá gostando de ouvir essas melodias aí, se tu não teve essa oportunidade de conhecer esse trabalho ali no olho, de ir nos festivais, tal, vai te informar, vai procurar isso aí, Che, que tu vai ver que tem muita coisa boa, né? Olha, César Passarinho era um cara que ganhou lá com o Nego da Gaita, o Guri, e tu tem muita história com o César Passarinho?
Nós não convivíamos muito, né? Mas conhecia, assim, da participação de bastidores dos festivais. E para quem gosta do Passarinho, tu citou 2 clássicos aqui, o Guri e Negro da Gaita. gravação original do Guri e Negro da Gaita. Tem uma canção que o Passarinho gravou Que é aquela que... Ibi-hi-hi-u-hu-hu, Último Grito. Ah, não, essa é outra. Não, mas tem uma canção lá nas antigas Califórnias chamada Último Grito, do Chico Alves, que é maravilhosa. Chico Alves, eu vou encontrar o Chico Alves provavelmente agora lá na... Esse cara tu tem que trazer aqui. O Chico Alves a gente vai se encontrar lá em Uruguaiana, lá, tchê. Autor do Recuerdos da 28. De vez em quando eu me tomo nos cobre. Não existe China pobre, nem garçom de cara feia. Veio de longe. Barbaridade. Chico, que era filho do Colmar, do Quenelmo Alves e irmão da Auristela Alves. E tem uma canção que o Passarinho cantou, do Chico e do Biratucho, chamada Ave Maria Pampiana, que é assim, na hora do entardecer, o campo, ele imagina o campo como se fosse uma Ave Maria no entardecer. É emocionante, peguem isso. Das antigas Califórnias, vocês vão ver grandes momentos do César Passarinho. Do César Passarinho cantou. Interpretando. Chico Alves hoje está na Rádio Charrua lá, né? Sim, eu escuto. Sabe que eu tenho o hábito de escutar rádio e escuto pela manhã rádios de Santo Antônio da Patrulha para saber as notícias da cidade. A Rádio Charrua de Uruguaiana eu escuto sempre. O Chico está lá. Chico. E a Pito. Pito Severo. Lá na Charrua. Também, quero encontrar esse pessoal todo lá agora, hein? Quando eu for lá. Porque achei a linda intérprete, tu participou como jurado de várias edições da Califórnia, inclusive, né? De outros festivais também, né? Tu sabe que eu fui jurado, né, na Califórnia. Ah, é? Não sabia. Jurado de morte, se eu aparecesse lá. Essa piada é antiga, mas sempre tem que cair, né? Ele grudou. É melhor aquela do Djavan, jurado pra morrer de amor. Mais romântica, né? Mas no teu caso não foi romantismo. Tia, me fala. Tava te esperando lá na Quantos Califórnia tu já foi jurado lá? Acho que 2 ou 3. É um compromisso, né? Tu sabe os teus parceiros tudo ali, tia, tu tem que dizer quem que vai ganhar, quem vai perder. É complicado, hein? Sabe que isso, algumas pessoas que me encontram, né? E eu agradeço a forma, às vezes, quando alguém me encontra. Vitor Hugo, tem uma geração de jovens artistas que diz que foi inspirada em mim, assim como eu me inspirei em outros. Claro. O Pirisca Greco, que para mim, a melhor síntese, para mim, de tudo que vivemos no movimento dos festivais, o Pirisca Greco é a melhor síntese disto. Ele vem de uma família que está na origem da Califórnia. O Júlio Machado, a família Machado lá. Depois, ele que era um guri que cantava pop rock, MPB, coisa assim, ele vem ao movimento nativista com uma estética nova, mas que tem raízes. Ele conjuga contemporâneo com tradicional. Para mim, o Pirisca é a melhor síntese de tudo isso aí. E eu fiquei feliz quando assisti aqui no Matcast ele dizer que se inspirava, assim, aquela geração deles ficava esperando quando eu ia apresentar as canções na minha voz. Né? Então, o Pirisca esteve aqui. Obrigado, Pirisca. O Pirisca esteve aqui com a gente, então quem quer conhecer o trabalho do Pirisca, assiste o Matcast. E o Pirisca, para mim, é assim como tu está falando, né, de importância, né? Hoje, eu sempre digo, o Pirisca é como se fosse o Mário Barbará de antes. Exato. Na questão de vanguarda. Ele é diferente, ele fala das coisas, mas de uma forma e de uma leitura e de uma melodia diferente da que a gente está acostumado. E o Pirisca tem essa característica. Então, eu acho assim, para mim, aquilo que eu achava do Barbará, quando fazia lá, quando cantava, todas as composições do Mário eram extremamente vanguarda para mim na época. E como o Pirisca é hoje para mim, é o Mário Barbará. Perfeita isso aí. Análise. Concorda também? Concordo. Foi o Licurgo que te deu essa dica? Não? O Licurgo não sabe não sabe nada, pai. O Licurgo, vou te contar, tio, eu já falei para ele estudar isso aí, não... até queimadura tem 2º grau, né? Sério? E ele não tem, rapaz. Eu vou te contar isso aí. Agora eu vou pintar a unha, ó. Vem cá. Mostra a tua unha pintada, Licurgo, mostra. Para que serve isso? Ali. Mostra ali, mostra na câmera ali. Olha ali, agora tá pintando a unha. Ele tá começando a pintar a unha, já pintou só essa por enquanto. É só essa? As outras não? Deixa eu ver as outras. Faltou tinta,
Diz que tá pintando com caneta, com canetinha daquele Blue, como é que é? Do Gloob Cool, como é? Do Bob. Do Hidrocor? Bob. Hidrocor? Não, agora tem uma nova, cara. Tu não conhece? A Bob Goods. Bob Goods é moda agora. É. Tô purfa. Tu não conhece? Tô purfa. Tô purfa. Não, o cara que diz que tá purfa, realmente tá, né? Tô purfa. Não, tô purfa. Barbaridade. É o tempo da hidrocor, do desenho cop. Olha aqui, ó. Bob Goods, tia. É a moda agora, chito. O cara, os adultos lá, os velhos, agora compram caneta, 300 canetas e ficam pintando lá um ursinho, um patinete. Tchê, olha aqui, ó. Tô purfa. Tu tá purfa? Agora é bebê, reborn, aí as mulher velha com bebê, agora mulher velha, gente velha, agora pintando livrinho de colorir. Mas que é isso? E criança com um computador e com um celular. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta como se eu fosse o dono do podcast e vou bater aqui. O que tu vai fazer para parar isso aí? Pois olha, Xê, nós estamos denunciando, né? Tu cumpre o teu papel. Nós denunciamos, Xê, nós falamos aqui e já fizemos um vídeo, inclusive, sobre esses assuntos, tudo aí, tá lá no canal, lá. Nós vamos denunciando, vai saindo e nós vamos dando-lhe laço, nós vamos metendo-lhe pau. Então já fico mais tranquilo, porque nós não vamos assistir isso aí sem fazer nada. E tu é a obrigação tua, né? Não, deixa comigo. Tá, deixa comigo. Tu tá bem. Porque eu tô purfa, né? Eu tô ligado. Eu Tu tô tá purfa. purfa, mas nós estamos por dentro. Claro, eu tô purfa. Cara, vamos falar em disco. Qual foi o teu primeiro disco, além desse de 1978, com o grupo Folk, que tu gravou lá, o Som Grande do Sul, né? Que a gente já conversou. Mas assim, depois que tu começou de trabalho... Tchê, o meu primeiro disco me deu a premiação mais importante da minha carreira musical. Em 1988, meu LP, meu long play de estreia, chamava-se Cada Vez Mais, Vitor Hugo, produzido pelo Juarez Fonseca, com o Ayrton dos Anjos Patinete, e a premiação a qual me refiro foi o Prêmio Sharp. Eu ganhei o Prêmio Sharp. Que era na primeira edição do Prêmio Sharp, eu ganhei na categoria de revelação, da categoria de música popular brasileira. Nem era na categoria de música regional. Teu primeiro disco foi gravado pelo... Patinete. Pelo Patinete. Patinete. E com a direção, como é que é? Produtor do disco foi o Juarez Fonseca. É mesmo, Xê? Nosso amigo. O Juarez tinha que trazer o Juarez aqui também, Xê. É um arquivo vivo. Tem que trazer o Juarez aqui, porque naquela época, Xê, ele era o cronista da Zero Hora que escrevia sobre música. Então, e aquilo ali tinha um peso absurdo, né, Xê? Então, se tu saísse ali na crônica, né, na revista ali, um comentário do Juarez Fonseca, nossa, aquilo ali era uma carta de apresentação, né, Xê? Então, tudo que tu ia num festival, tu ficava curioso para saber se o Juarez Fonseca ia falar de ti, bem ou mal, né? E ele era um crítico muito considerado, né? Impressionante. Foi durante muitos anos, né? Mas naquela época de 70 e 80, o peso daquele comentário dele era um troço de louco, né, Che? É que o jornal na época também tinha uma referência, tinha uma importância bárbara, né, Che? O mundo mudou muito. Tinha o Danilo Ucha, que era importante, o próprio Antônio Rolf, no Jornal do Comércio, escrevendo sobre teatro também, era um peso também muito forte. E assim, era outra época, né? Mas tudo bem. Não tinha esses Léo Dias aí, essas turmas aí que falam, é diferente, né? Cara, deixa eu te falar uma coisa que eu não sei, cara. Eu não sei, não é nada particular, tá? Mas eu vou fazer um merchan aqui do nosso parceiro recente aqui, que é o Instituto Alme, sobre transplante capilar. Como assim? Não tem nada a ver contigo. Eu tô falando ali, tô falando com o perseguidor que está em casa e que tem interesse nesse assunto. Se está começando a notar aquela queda de cabelo, falando, eu não posso olhar para ele. Escuta, posso dar uma volta e não, fico aqui? Fica aí. Não, vou te falar que tem fundamento que eu não vou te falar. As entradas estão aumentando, né, tá te incomodando a calvície já há algum tempo. Presta atenção, olha aqui, ó. Hoje em dia, a calvície tem solução, né? Não precisa ir para a Turquia,
Tem aquela época de, eu vou para a Turquia. Não. Agora tu pode fazer o procedimento aqui mesmo, em Porto Alegre, com qualidade internacional, segurança e resultados sensacionais, com o Dr. Márcio Volks. Já esteve conversando com a gente aqui também. E toda a sua equipe, doutora Soraya e toda a equipe lá. E o melhor, é mais acessível do que tu imagina. Não fica pensando que é muito caro, porque tu consegue, é um custo-benefício fantástico. Então, acessa www.institutoalme.com.br ou vai no Instagram, que aí ao contrário é @almeinstituto. Quer ligar para lá, quer botar o WhatsApp, já pega o telefone e anota o WhatsApp aí, ó. 51-980-62-5324, tá vendo? Agenda logo a tua avaliação e dá o primeiro passo para recuperar a tua autoestima, tá vendo? Instituto Alme. O modelo que faz agora é o fio a fio. Tu transplanta do teu cabelo para ti mesmo, entendeu? No teu caso, tu não tem Seria área... do teu cabelo pro meu? Cabelo para mim, do teu pro teu. Cada um com o seu, né? Tu sim. tem área doadora ali atrás, ali, tu tem... Nasce cabelo aqui atrás. Ué, que é isso? Não, tô falando daquilo. Que eu tô te olhando só de bico. Tá me floreando aqui ao vivo? Eu tô te olhando de frente aqui. Aqui deixa assim. Vamos lá no Alme e não me floreia, tia. Mas olha aqui, ó, se a barba, por exemplo, tu quer dar uma recuperada na barba, se tem alguma falha, alguma coisa, faço transplante de barba. Aqui, ó, sobrancelha, se a sobrancelha tá rala ou tu quer dar uma melhorada qualificada, faço de sobrancelha também. Gostei. Entendeu? E, claro, também, de repente, tu tira o cabelo do peito, tira do... né? Tem um monte de coisa. Vai lá falar com o Dr. Márcio Volks, lá no Instituto Alme. Mas uma coisa, Chico, vamos conversar aqui. Tu ficou... O que é... A tua voz é uma identidade, né, Chico? Como é que tu tem cuidado especial com a voz? Tu tem ritual na hora de cantar? Como é que tu tem... Pois, curiosamente, não. Eu sou um autodidata. Nunca estudei canto, observava as outras pessoas cantando, e aí vou dizer respeito quem não pensa assim de uma forma transcendental, mas eu entendo que é um dom de Deus, que eu ganhei e procuro cultivar. Meu jeito de cantar é natural, assim. A tua tessitura, tu não perde, tu continua atingindo os mesmos agudos que tu atingia quando no festival? Não. Com o passar do tempo eu baixei tonalidades. As canções que eu gravei no passado em algum tom, eu já baixei para Baixou quanto? Cantar. 1 ou 2 tons? Eu não saberia dizer também. Dependendo do dia e da ocasião também. Né? Talvez, sabe que no palco a gente, às vezes, na adrenalina do palco, no show, com a voz mais adrenalina, a gente consegue chegar lá no tom que a gente gravou. Agora, quando é algo assim mais intimista, violão e voz, eu acho que até fica melhor baixar um pouco a região que está cantando e fazer uma coisa mais de perto, assim, mais estilo João Gilberto. Então depende da ocasião também. Bom, tu não está querendo incentivar o pessoal a não estudar canto, né? Claro, não é isso que tu quis dizer, né? Não, jamais. Que tu não achou necessário porque tu teve essa condição que Deus te deu esse dom. E o teu aparelho aqui é fantástico, né? Aí é melhor nem mexer, deixa assim. Não, mas eu conheço ótimas profissionais. A Lígia, aqui de Porto Alegre, que é fonoaudióloga, é a bambambam dos melhores cantores. Sim, assim, a Cristina Sorrentino esteve com a gente aqui também. Lígia Mota. Lígia Mota, conhece todos os grandes cantores, passam por ela, né? Exato. A Cristina Sorrentino esteve aqui conosco também, já passou aqui no nosso Matcast também. É excelente também. Então, mas eu queria saber, assim, tu não, para aquecer a voz, ou ritual de rezar, de tomar um trago. Bebida não dá, né, Xê? Bebida alcoólica, tem gente que toma um traguinho. Eu procurei não me apresentar bebendo álcool, nunca, né? Mas tinha um tempo que eu não bebia gelado. Daí depois, a temperatura. Aí depois passei tanto faz, vai que vai dar certo. Tchê, tu é formado em jornalismo, tu falou aquela hora que tu andava de mala da Famecos, né, Tchê? Formei na Famecos, em jornalismo, Faculdade dos Meios de Comunicação Social. Minha graduação primeira é em jornalismo. Depois tu tem um pós. Eu tenho um pós em História, Comunicação e Memória. Eu sou muito voltado para a área de História
e produção de memória. De certa forma, aplico isso na minha vida para olhar tudo, assim, noticiário, eu fico sempre pensando, documentários, gosto muito. História gaúcha, tu manja bastante? Pô, história gaúcha eu tenho a obrigação de saber, né? História Revolução gaúcha. Farroupilha. Revolução Federalista. Inclusive, recentemente, o cineasta Henrique Freitas Lima começou a fazer uma série de documentários sobre a Revolução Federalista, Chimangos e Maragatos, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Só para quem não sabe, Chimangos e Maragatos não é da Revolução Farroupilha. É da Federalista. Mas não é. É da Federalista, tá. Lenço branco e lenço colorado. E a canção que ele escolheu para ser trilha desta série é Sabe Moço, que há pouco cantarolei aqui. Então ele falou que é do Chico Alves, nosso amigo lá de Uruguaiana, e eu gravei o Sabe Moço. Isso está tudo disponível aí no YouTube da Cinematográfica Pampiana, a Revolução Federalista em várias cidades. Pesquisa histórica, testemunhos, personagens, e eu canto ali a trilha sonora da série que é Sabe Moço. Tu foi radialista também. Sou filho de radialista e sou radialista. Ah, o teu pai era radialista? Meu pai era da Rádio Taquara e da Rádio Clube de Canela. E o teu irmão tá na rádio lá agora? Meu irmão Paulo, eu tenho 2 manos. Um é o Paulo e o outro é o Carocha. O Paulo tá na rádio agora, O Paulo é da Rádio Amizade de Igrejinha. É domingo que ele tá lá? Domingo. Tempero bom demais. E eu trabalhei na... FM Cultura, né? Eu tenho um irmão que é bom assador, que é o Carocha. Moram ambos lá em Taquara com a minha mãe. Rádio, eu trabalhei na Rádio Rural, que foi um projeto da RBS no Rio Grande do Sul. Eu tinha um programa chamado Na Estrada dos Festivais. Nós transmitíamos festivais pela rádio. E depois eu fui diretor da Rádio FM Cultura. Pouco tempo tive uma rádio virtual, mas parei, era na internet. Trabalhei na antiga Rádio Sojipa FM. E se tu perguntar para mim, Vitor Hugo, o que tu gostaria muito de fazer? Eu ainda gostaria de trabalhar em rádio, agora com detalhe, diariamente. O meio rádio mudou muito, né? Eu ainda gostaria de ter uma obrigação de todos os dias falar num programa de rádio. Tu sabe que gosto mais do que televisão. Tu sabe que na Rural, a gente teve um programa lá também, na Rural, que era o... Como é o nome do programa? Eu não me lembro mais. Esse programa a gente fazia uma conversa fiada, assim, uma conversa tipo... Entreveiro? Não. Uma conversa que a gente fazia era eu, o Elton Saldanha, a Beth Cirne Lima e o querido Alexandre Crespo, que nos deixou... Tu quis dizer a Beth Teixeira. Não, Beth Cirne Lima. Beth Cirne Lima. Beth Cirne, que hoje é administradora do Parque de Exposições do Brasil. Sim. A Beth, inclusive, esteve aqui falando, conversou com a gente aqui no Matcast, na retomada das feiras, né, pós-enchente. E a Beth esteve aqui conversando com a gente também sobre esse assunto. E teve na ocasião, a gente convidou a Beth para falar em nome da Expo Inter, né, que é a maior feira rural de céu aberto, que chama, né? Da América Latina. E também trouxemos aqui que ele era presidente da FENAVINHO, foi da FENAVINHO e da Expo Bento, que também esteve aqui para conversar sobre um detalhe muito importante, cara, que eu quero até depois, nós vamos entrar nesse assunto aqui. O Tiago, que é o Tiago, que era o presidente da Expo Bento, FENAVINHO, esteve aqui conversando com a gente também. Porque na ocasião, a FENAVINHO e a Expo Bento, ela contrata, durante os 11 dias de feira, só artistas gaúchos. Que maravilha! Num total de 120 artistas passam na Expo Bento. Pô, eu vou estar esse ano de novo na Expo Bento, dia 13 de junho. Né, vou estar lá na Expo Bento com muito carinho, com muita satisfação, porque é um evento que merece o nosso aplauso, porque 120 artistas locais, aquele que canta no barzinho, a que toca violino, todo mundo tem direito a ir para o palco se apresentar com cachê. Então, só artistas gaúchos. Então, trouxemos aqui o Tiago para falar sobre esse assunto. Tu vai estar lá Dia 13 de junho, eu estou lá na Expo Bento. Mas tu sozinho ou... Não, ele vai junto. Ele vai junto. Tá, então recomendo pro pessoal, se ele vai junto. Agora tu recomenda.
Cati, tu foi da Rádio Rural, tu foi presidente. Tu lembrou um querido amigo aqui que já fez a viagem lá para... Tem uns que vão antes, né? Vão lá para aquele lugar onde estão os que nos esperam. Alexandre Crespo. Leiloeiro, conhecia tudo do rural. Um baita parceiro aí. É verdade. O Alexandre Crespo foi um grande amigo que a gente perdeu cedo, né, Chico? É, muito precoce. Numa família muito tradicional. Encontrei o Fábio Crespo. Sim, o mano dele. Encontrei o mano dele ontem. O Mauro. O maior leiloeiro, um dos maiores leiloeiros que tem. E Tia, tu foi presidente também da Compor, da Sim. Sim, eu tive um envolvimento assim com a categoria dos artistas. Teve aqui em Porto Alegre por um período a cooperativa dos músicos de Porto Alegre. Projeto Compor, né? Que é Projeto Compor. Saiu disco e tudo. Sim, eu fui um dos fundadores daquele grupo e aquela experiência foi muito rica. Era mais o pessoal da música urbana. Sim, o Nando Grosso acho que estava ali, né? Sim, eu acho que estava. O Nando esteve aqui conversando com a gente também já. E também fui presidente da Associação dos Compositores, Intérpretes e Músicos Nativistas, que foi durante algum tempo tinha uma associação dos músicos que participavam dos festivais e uma das comissões organizadoras, uma associação só dos organizadores de festivais. Isso tudo aí se perdeu no tempo e eu acho que deveria voltar. Não com as mesmas pessoas. Isso era autônomo ou era vinculado a alguma... Não, autônomo. Não era governamental. Não. Mas representava esse movimento dos festivais. Hoje não tem nada de associação. Não, tem as MUS, né? Não, mas eu digo no campo da cultura regional gaúcha, porque as MUS dos festivais. Está bem ativa, né? Sim, faz um belo trabalho. Um baita trabalho, né? Eu não estou lembrando o nome dele hoje. Não estou lembrando o nome de ninguém. Eles aglutinam bastante pessoas em importantes causas aí. Tá muito bacana o trabalho que eles estão fazendo agora aí. Não, e nas enchentes também fizeram um solidariedade, trabalho. Né? Nossa, eu participei lá, a gente conseguiu uma doação de ar-condicionado, foi ar-condicionado que a gente conseguiu. A gente conseguiu uma baita doação lá, um caminhão cheio de coisa lá. A gente levou para as músicas que estavam precisando. Tchê, falar em... Tu falou aquela hora no estudo, né? Que tu começou cedo isso. Vou te contar uma do Mário Quintana, posso? Claro. Mário Quintana, para mim o Mário Quintana era um pouco poeta, um pouco filósofo e um pouco humorista. Bastante colega. Humorista, né? Tem uma dele que era sobre o estudo, que ele dizia assim, ó: um dia no colégio, um colega escreveu: estudo, és tudo. Teve o fim que merecia. Você olha, fazia o verso. Estudo, és tudo. És tudo. Teve o fim que merecia. Mário Quintana, e depois merecidamente recebeu o nome, né, da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Sabe quem propôs? O então deputado estadual Rui Carlos Osterman. Ele foi o proponente de que a Casa de Cultura Mário Quintana... O Hotel Majestic, onde o Quintana morou. Quintana morou muito tempo, se transformou na Casa de Cultura Mário Quintana, aquele prédio salmão, rosa, sei lá o que é, aquela cor lá, que tem lá no centro de Porto Alegre, né, Che? Ali na Andradas. Cartão postal da cidade. Né? E o primeiro administrador lá, o primeiro diretor da Casa de Cultura Mário Quintana foi o nosso grande amigo Sérgio Nap. E vou dar um detalhe aqui no Matcast, que é a história também. Quem garantiu que aquele prédio, ele era o Majestic, daí ele veio para o governo do estado. Quem garantiu que ele teria uma destinação cultural foi um grande nome do tradicionalismo, que foi secretário, na época chamava Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, no então governo do governador Amaral de Souza. Estou falando de Luiz Carlos Barbosa Lessa. Nossa, o Lessa foi secretário de Cultura do Estado e ele evitou que ali houvesse um outro projeto e ele disse, não, vamos fazer isso, uma casa de cultura. E ele começou com os 2 cinemas que tinha ali. E daí passou um tempo, a obra ficou parada e na gestão do então governador Pedro Simão, ele tem a feliz ideia de chamar o nosso querido amigo Sérgio Nap. Que participou ativamente de toda a construção, né? Pegaram aquilo ali só até o 2º andar, fizeram até o 7º andar. O Sérgio Nap participou da obra, de todo o projeto. Sérgio Nap era engenheiro, e isso também ajudou. Engenheiro, né? do DAER, muitos anos. E houve outro nome que foi fundamental ali naquela história, Niceia Brasil. Sérgio Nap, Niceia Brasil.
e aí a casa foi inaugurada no dia 25 de setembro de 1990. Quando, muito tempo depois, eu fui secretário, em 2015, nós fizemos uma homenagem, exatamente no mesmo dia, 25 de setembro, daí de 2015, a todos os criadores, todos os secretários. Quem estava à frente da Secretaria da Cultura na criação da casa era o Carlos Jorge Appel, e trouxemos eles e todos os ex-secretários e ex-diretores para recordar essa história e, claro, homenagem póstuma aos que já haviam partido. Barbosa Lessa, para quem não lembra da história do Rio Grande, né, junto com o Paixão Cortes, foi os caras, né, os paladinos lá, os caras que criaram o MTG praticamente, né? Glaucos. Era o Glauco, o Nico também. Barbosa e o Nico também, claro. Mas eu digo assim, aquele pontapé inicial... Recolheram as danças gaúchas, o Lessa e o Paixão. O Lessa teve esse trabalho, né, Che? Um grande abraço para o Guilherme, filho do Lessa. E perdemos, agora há pouco tempo, a esposa do Lessa. Sim, a dona... A nossa amiga, querida, fazia flores lá, agora estava fazendo chazinho lá fora. Lá. Muito querida, eu muito encontrei com ela ali no Centro Histórico. Bueno, vamos lembrar o nome depois a gente fala aqui, tá vendo? Mas olha só o que tem de história, né, Che? Já que tu falou, depois nós vamos falar também dessa história, tu como secretário da Cultura, né? Então, já que nós estamos falando desse coisa de cultura, eu quero dar um recado, sabe de quem? Do Iergues Uniaselv. O Iergues Uniaselv... tudo que tu está pensando em fazer uma pós-graduação ou uma graduação ou quem sabe um curso técnico ou profissionalizante, bora que vai no Iergues Uniaselv, tá com matrículas abertas, não estou falando de EAD, né? O Iergues Uniaselv está com matrículas abertas e bolsas de até 60% para 60% não para a primeira mensalidade, para todo o curso. Então tem que te formar, tem que lá ver qual é a possibilidade de tu ter uma bolsa dessa, tá vendo? O Iergues Uniaselv, então, tem conceito máximo no MEC. É muito importante quando tu for procurar um estudo EAD, saber com quem tu está fazendo. Tem conceito, é reconhecido no MEC, conceito máximo. Tem mensalidades que cabem com certeza no teu bolso aí, tá bom? E um baita atendimento, né? Quer saber sobre bolsa? Chama no WhatsApp aí, ó, 51-3079-8400, tá vendo? E diz que viu o anúncio aqui no podcast, né? Claro, porque aí tu já vai ter um desconto maior ainda, né, Google? Já pensou ver ele, Google? Agora tu vê se tu entra numa, né, Che? Mas antes ele tem que fazer o 2º grau, né? Não, mas tem cursos profissionalizantes e técnicos também que tu consegue lá. Consegue não, mas para graduação e para pós-graduação, não. Aí tu tem que fazer o 2º grau. Consegue uma bolsa para o Liceu? Uma bolsa de viagem. E vamos mandar ele longe. Que barbaridade. Tia, secretário da Cultura do Rio Grande, 2 vezes, numa primeira ocasião no Rigoto e depois, durante todo o período praticamente do Sartori, né? Isso. Como é que foi isso aí? Como é que é essa passagem de um artista que sai lá do palco, sai da gravação do disco e já conhece, né, os problemas da categoria e aí vai para o executivo? Conta aí, o que tu tem de barbada para nos contar? Um pouco dessa história começou ainda na gestão quando o Brito era governador e eu fui convidado para ser diretor do Instituto Estadual de Música, que é o órgão dentro da secretaria que coordenava a música. Isso mesmo. Nós criamos ali na época um prêmio chamado Troféu Vitória, que era um prêmio aos destaques dos festivais, também outros projetos. Na verdade, eu venho de uma geração que foi influenciada pelo Fogaça, né? Falei, vou voltar à história do Fogaça. É verdade. E o Fogaça influenciou muitos artistas a terem uma participação na política, assim, e veio o convite para gerir. Os espaços da cultura, né? Eu defendo assim, que independente do campo ideológico, em qualquer dos campos, tenha que ter pessoas, artistas que entendam ali, que possam ajudar essas chamadas políticas públicas. E quando convidado, procurei dar essas respostas, né? Um tempo ali no tempo do governador Rigoto, depois no tempo do governador Sartori, e até mesmo em outras gestões de governo, sempre me coloquei à disposição, independente de ter cargo ou não, pela experiência acumulada, pela vontade de acertar. E
nas minhas experiências do Estado, conseguimos fazer algumas entregas importantes. Isso que eu queria saber. Né? Nesse período aí que tu teve lá, tu teve 2 ocasiões. Na primeira, tu foi substituir o Roque Jacob. O Jacob, né? Trabalhei na equipe do Roque. Tu era auxiliar dele, e daí quando ele saiu, tu entrou. Daí tu ficou ali um período, que 1 ano, 2? Eu era adjunto do Roque e no último ano da gestão eu fiquei como titular. Ficou 1 ano na gestão Rigoto. E depois no Brito, no Sartori, tu entrou já no começo. 4 anos. E tu ficou os 4 anos. E nos últimos 2 anos ainda juntou com o turismo e com o esporte. O turismo também passou na tua mão. Sim. Tá, me conta aí o que tu ia contar, eu te atrapalhei, vamos lá. Assim, eu acho que o maior legado daquele período e das pessoas que nós reunimos foi dar uma casa para a OSPA. Porque a orquestra... Ela pipocava, né, para um lado para o outro. Pipocava, exatamente. A OSPA surgiu por iniciativa do maestro Pablo Conlos e um grupo de músicos há muito tempo atrás em Porto Alegre. A ideia de uma orquestra. E veja só, em 1950, o governo do estado encampou a OSPA. E desde aquele período ela sempre pipocou, que nem tu disse. Ela nunca teve uma casa. Então, uma casa para uma orquestra é fundamental. Eu digo, uma orquestra não é um show de violão, voz e violão que tu bota no teu carro e vai te apresentar. Só o número de partituras que tem que ter, que eles têm as partituras das peças sinfônicas que eles vão executar, imagina o depósito dessas partituras. Então, toda uma estrutura de instrumentos. Instrumentos gigantes. E a OSPA cambalhava de um lugar para o outro. E conseguimos entregar na nossa gestão um espaço definitivo para receber a orquestra, que foi dentro do centro administrativo do estado. Um projeto mais barato do que os outros que vinham sendo pensados, que tinha projeto de 40 milhões e coisa assim, que eu, pela experiência, vi. Quanto mais caro, mais longe, mais distante. Aquela ideia de que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, conseguimos a Casa de Música da OSPA, foi entregue na nossa gestão. Méritos quem puxou isso aí muito foi o maestro Evandro Maté, que eu escolhi no começo da gestão, escolhi para ser o diretor artístico da OSPA. E aí vem um detalhe interessante. O Evandro Maté é músico concursado da OSPA. Ele faz parte da orquestra. Então, no começo da nossa gestão, eu disse ao governador, nada contra os maestros que vieram de fora, mas às vezes, isso eu aprendi no serviço público, às vezes a resposta para as dificuldades está ali em quem já é do serviço público concursado. E foi a primeira vez que o diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que leva o nome de Porto Alegre, mas ela é mantida pelo governo do estado, primeira vez que o maestro veio do próprio grupo deles. E o Evandro Maté já era um regente reconhecido aí. E veja outra coisa, assim como o Sérgio Napp, que era poeta, tinha formação acadêmica de engenheiro, o Evandro Maté, que é maestro, também tem formação de engenheiro civil. E foi fundamental para aquela obra lá. Em momentos históricos, né? Entregar um equipamento dessa magnitude para uma orquestra. Além de outras coisas que pudemos ajudar a Hoje fazer. está, então, lá no centro administrativo, lá aquele do skate lá, né? O prédio do skate. Quer descer de skate lá, tu acha que dá? Vamos ver, né? Me dá essa força, vamos botar ele. Mas tu não tem receio que ele... Não, tenho, por isso que eu quero botar ele lá, porque eu quero ver se... Tá, mas isso aí a gente tinha combinar uma hora fora do ar. Vamos largar ele lá, deixa que eu vou arrumar para ele. Eu já conheço o rapaz aqui. Tu me fala isso uma hora que tivesse... Vamos te largar lá de cima daquele, ó... Esses dias um camarada tentou, não foi? Não, mas tu vai conseguir, mas é que... Tu viu que não tentou? Vamos combinar uma hora fora do ar, porque se puder, vamos dar esse empurrãozinho nele. Pô, deixa que o empurrãozinho eu dou. Ricate, como é que tá a cultura hoje? Como é que tu enxerga hoje a cultura e como estão os festivais, por exemplo? Tem, nesse período aí que a gente está falando, né, na década de 80, os festivais foram extremamente importantes, né? Teve uma época que tinha 55 festivais por ano acontecendo no Rio Grande. Hoje, como é que tu tem acompanhado os festivais? Muitas pessoas me perguntam, Vitor Hugo, os festivais ainda existem? E eu respondo, existem, mas diferente do que eram no passado. E aí eu estudei história e entendo também um pouco conceitualmente isso. E eu diria para quem está assistindo, os festivais, quando surgiram,
os artistas não tinham carreiras individuais. Os artistas, os poucos artistas que foram se moldando nesses festivais, eles não tinham suas carreiras, não gravavam seus discos. Então, a única forma dos artistas apresentarem seus trabalhos era nos festivais. Mas de tanto os festivais darem certo, eles foram surgindo gravadoras, artistas, e aí meio que os filhos crescem, sabe? Os filhos têm a sua vida. Os artistas consolidaram suas carreiras, seu mercado de shows, seu mercado de gravações, e os festivais foram diminuindo. Hoje os festivais ainda existem, diferente do passado. Como é que era no passado? Eles tinham uma amplitude estadual. Acontecia um festival num final de semana numa cidade, todo o estado repercutia isso na mídia, as canções se tornavam conhecidas. Hoje eles são só eventos locais, ainda geram emprego, renda para os artistas, mas dificilmente uma nova canção que seja sucesso vai surgir de um festival, porque elas estão surgindo nos trabalhos individuais dos artistas, que a gente nem fala mais em qual é o CD, ele vai lançar isso nas plataformas. Então, eles ainda são importantes, mas deixaram de ter aquela importância no passado. Foram válidos e continuam tendo uma validade. Para ter uma ideia, a final dos festivais, que normalmente era no domingo, seja na Vindima da Canção, em Flores da Cunha, ou a Ciranda da Canção, lá em Taquara, ou a Moenda, em Santo Antônio, e a Califórnia, claro, eram festivais que eram transmitidos ao vivo na rádio, nas rádios, né? Tinha mais de uma rádio que fazia isso. Sim. E transmitido, e normalmente terminava no domingo, às 2, 3 da manhã, né? Terminava, e era transmitido. E mais... Os vencedores, no outro dia estava estampado na capa da Zero Hora, ou na contracapa da Zero Hora, tinha, né, uma estampa ali, e o Juarez Fonseca já escrevia sobre o cara. Então, essa era a mídia que a gente tinha para aparecer. Ali surgia a música, surgia o artista, surgia todo mundo que está nessa turma aí hoje, né, que tem esse tempo aí. Começou assim, né, tia? Então era um trabalho, tinha todo uma mídia. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais como, né? Porque hoje em dia o mundo a internet, mudou, né? Mudou a tudo, internet, né? Hoje em dia tem mas ao mesmo tempo é bom porque todo mundo pode mostrar o seu trabalho, independente de gravadora, independente de tocar na rádio. O artista acontece tocando na internet, dentro da casa dele. Então, e bem, gravando com boas condições isso, técnicas. Então, no stand-up e no humor, então, nem se fala, né, Che? A gente tem... Agora vocês do humor criaram um segmento. Nós tivemos aqui essa semana trazendo pessoas que estão se destacando na internet, no TikTok, no Instagram e tal, e já estão fazendo show por aí, então, muito bem. Trouxemos aqui o Augusto Boesch. Sou fã daquele guri. O guri é maravilhoso, esteve aqui. Ele não arrumou namorada ainda, né? Ainda não. Bom. Tá tentando. Mas aí teve uma outra essa semana, a Tatá, que é prefeita da Nenelândia. Eu não sei onde é que fica esse lugar. Ninguém sabe, porque ela não diz. Mas é prefeita. Ela é prefeita, mas ninguém diz, ela não conta para ninguém onde que é a cidade da Nenelândia. Tu vê? E também, ela também tá procurando namorado. Mas não deu. E tu conhece a Evangélica? A Evangélica também vai vir. Vai vir aqui. Eu sou fã dela. Aqui ela tem um tino, aquela guria, né? A Evangélica a gente vai fazer agora no Polenta Comedy, agora dia 29, né, Che? E a Evangélica é de lá. Polenta Comedy. De Caxias. Lá em Caxias. Polenta Comedy de Caxias. E já estamos os ingressinhos no final lá, já aproveita e compra lá. E a Evangélica vai participar lá, vai fazer Tu diz, o Open, como se diz. Tu diz pra ela, o Vitor Hugo teve lá no Matcat, é teu fã. Ela tem legal. tino, né? Ela tem tino. Não, e assim tem um monte de gente, é isso que eu quero dizer, Che. Artistas que teriam mais dificuldade para ter que participar de um programa de televisão, teriam que ser chamados na rádio e tal, teriam que ganhar uma matéria no jornal para poder aparecer. E hoje em dia, não. Já entra direto na casa do camarada. Cada um de nós é um polo emissor de conteúdo. Antigamente era uma TV, uma rádio, um jornal. Essa é a diversidade dos tempos que vivemos. Né? Che, olha, eu sei que tu tem um cachorro, né?
A minha esposa, Daniela e eu, temos a Peludinha. Peludinha. Então deixa eu te mostrar aqui, ó, porque a Nutrilli, que é a nossa parceira, traz aqui, Nico. A Peludinha, como é o nome dela toda? A Peludinha... Peludinha Aparecida da Silva. Ah, tem nome e sobrenome, viu, Che? Aparecida porque ela apareceu durante a pandemia, a gente adotou. Ela dorme, Silva ela da dorme família. dentro de casa ou dorme na rua? Dorme dentro de casa. Tem várias casas para ela dormir. Tá aí ela. Ah, Peludinha, nossa Peludinha. Mas ela é grande. Ela é média? Tamanho médio. Tamanho médio. Tamanho médio, mas Ela apareceu lá na tua casa? Lá em Santo Antônio da Patrulha. Ela apareceu lá durante a pandemia e nós adotamos na lá. Pandemia. Apareceu lá. Tá aí a Peludinha. E olha aqui, Che. Então, deixa eu te falar que a Nutrilli que faz esse alimento aqui, ó. A Nutrilli é uma baita empresa gaúcha, lá de Garibaldi, e que produz com qualidade e carinho para que a gente possa cuidar, né, dos nossos companheiros de quatro patas. A Nutrilli é responsável por essas linhas aqui, ó, da Birbo, né, do Monelo e da Select by Monelo, que é uma premium. Boa. A Monelo, Che, é a mais vendida do Rio Grande do Sul, é a número 1, é a marca número 1 do Rio Grande. Tem até beterraba ali. E tem uma linha completa de alimentos prêmios, tá? Especial para cachorro e para gato. Em todas as fases, porque tu sabe que tem que ter para o pequenininho, né, o recém-nascido, e assim é muito importante tu ter essa classificação aí. E ainda tem a Select by Monelo, que é uma super prêmio. A Peludinha, nós vamos mandar para ela, vamos pegar o endereço, né, Che? E a Nutrilli vai mandar as rações específicas para ela. Se tu me permite, eu agradeço em nome da nossa Peludinha, mas se tu me permite, quero também fazer eco e chamar aqui para que façam adoção de pets, de animais. Ainda existem animais que perderam seus donos na enchente do Rio Grande do Sul e estão nos abrigos. Todas as cidades, né? Todas as cidades. Então faz esse bem para os animais e faz esse bem para o teu coração. E depois, claro, dá o melhor padrão de vida para eles aqui com os produtos. Eu vou te aqui. dizer mais, se tu aí, ó, tá pensando em comprar um boneco reborn, um bebê reborn, pega um cachorro, adota um cãozinho, adota um gatinho e tal, que ele vai te dar muito mais retorno do que um bebê reborn, né, Licurgo? Olha aqui, mostra aqui os apetrechos aqui, ó. Tu vai levar, ó, um frisbee, como é o nome disso aqui? Frisbee. Tu vai levar isso aqui também, que é muito importante, porque tem um saquinho para limpar o cocô aqui, ó. Ecológico. Ecológico, porque tem muita gente que sai para passear, faz presença, e aí o cachorro faz a necessidade de deixar na rua. Então tu aí, ó, que faz sujeira na cidade, tem esse coisinha aqui para pendurar. Tem bolinha também. Tudo isso aqui, tia, nós vamos mandar para ti, tá vendo? Vamos te mandar lá para Muito Peludinha. obrigado. Aí, Peludinha, ó, te liga? Se deu. Então vai lá no Instagram, quem quer saber um pouquinho mais das novidades, vai lá, @Nutrilli Oficial, Monelo.oficial, Birbo.oficial e @Select by Monelo. Tá? Nutrilli, dê o melhor pro teu pet. Muito obrigado. Em nome da Peludinha, se tu quiser alguma coisa aí, tiver pro João Vitor e pro Gustavo, também estamos aceitando. Tá falando dos teus filhos? O João Vitor e o Gustavo também estamos. Se bem que os produtos da Vinícola Aurora, eu acho que vem bem para eles também. Que idade são? Não, já são um taludo. Taludo? Taludo. Não, então eles vão querer aquilo. Vão no vinho. A Peludinha, então, apareceu lá e vocês adotaram. Então tá certo, olha, isso aí que é bacana, né, Che? Então, tem muito... Vamos ouvir, vamos dar eco, né, que nem ele falou, que ainda tem muito cãozinho aí precisando de abrigo, tá vendo? Hoje em dia... Che, nós estávamos falando de disco, não tem mais, né? Hoje em dia é tudo plataforma, não sei o quê. O que tem no teu Spotify? Tu ouve o quê? Sabe que o meu Spotify não, né? Spotify? Vamos, que potezinho cheio de fai. Agora tem só música Galdéria? Não, tem participações de festivais, eu acho que tem. O disco que eu gravei com o Sérgio Nap e o disco que eu gravei com o Jerônimo, acho que ainda não estão ali. Mas, na verdade, agora, recentemente, que eu achei uma pessoa que vai administrar essa parte Porque, como eu sou intérprete, são as próprias gravadoras que me gravaram, no caso a Usa Discos e outros
produtores fonográficos que botam meu material ali na rede. Mas agora eu ajustei com a Dani Zarita, que é lá da Abramos, indicação do Caetano. E que está ajudando na organização do grande encontro. Sim, e aí para quem gosta de me ouvir cantar, eu prometo, em breve nós vamos organizar... Procura Victor, é com C, né? Tem um C que não se pronuncia. Eu me digo e me chamo Vitor Hugo, mas escreve com C. Então, Balaqueiro. Não, foi assim que me registraram. Balaqueiro eu virei depois. É com C no meio. O meu Instagram é @Vitor Hugo, tem um C no meio, então é vitorhugo.rs. E Spotify lá. Nas mídias aí de streaming, tem algumas, ela vai organizar. E depois vai ter as outras. Já tem Desgarrados, Vento Negro, tem meus discos. O que tu gosta todos. de ouvir? Assim, no teu particular, assim, tu ouve o quê? Eu gosto de ouvir música instrumental. Tem um argentino ali que eu gosto muito, que é o Salinas, do violão. O Lito Vitali, ele tem um trabalho, Lito Vitali e Salinas. Lito Vitali. Tem um grupo argentino chamado Dos Más Uno, que é um trio, 2 mais 1, Dos Más Uno, que eu escuto muito. E do pessoal da música, MPB, gosto muito de Bossa Nova, aí os clássicos, né? E da música gaúcha, vou dizer aqui para vocês, se não conhecem, tem que conhecer, Conjunto Farroupilha. Que aí nós falamos muito de festivais, né, guri? Só que na década de 40, no Rio Grande do Sul, para mim, o primeiro sopro de qualidade assim de uma música de Rio Grande do Sul vem do Conjunto Farroupilha, cujo líder era taquarense como eu. Quer dizer, eu como ele, o maestro Tasso Bangel, que está já com 85 anos para mais. O Conjunto Farroupilha fez sucesso no mundo todo, até porque eles faziam promoção do Rio Grande do Sul, promoção turística, em parceria com a Varig. A Varig levava eles para vários lugares do mundo. O Conjunto Farroupilha está aí nas plataformas, o conjunto vocal maravilhoso, vocal como vocês faziam lá no Canto Livre e outros. Então eu escuto também, e tem uma turma mais jovem que eu escuto, Pirisca. Gosto muito de um trabalho campeiro de qualidade, que é do Juliano Gomes, lá de Livramento. E tem uma gurizada mais recente, que é de Santa Catarina, e que faz um trabalho artístico, musical muito bom, que é o Quarteto Coração de Potro. Seguido estão aqui. Seguido estão aqui. Eles têm uma sonoridade então, agora, assim... um espetáculo agora, tem cartaz, hein? Gosto muito de ouvir, são coisas que eu escuto, assim. E quem quer te ver ao vivo, quem quer te ouvir vai lá no Spotify, Victor Hugo, ok. Mas quem quer te ver ao vivo, tem alguma programação, alguma expectativa, algum festival, algum show? O que tu está fazendo? Algum evento que tu vai participar por hora? Vai ter que esperar um pouco mais. Vai ter que esperar. Mas vai sair. Eu sou um cantor ocasional. Mas tu tá pensando em fazer Tô pensando em gravar coisas novas. No momento que tu grava, tu tem que lançar. Daí barzinho, teatros. Por exemplo, mais recentemente comecei a fazer um curso, sabe, de filosofia na Nova Acrópole, aqui em Porto Alegre, com uma escola livre de filosofia, pensar na vida, entender a compreensão humana. Tem vaga para o Licurgo? Mas tu diz professor? Professor? Não, professor. Só... Licurgo, tu quer pegar de professor? Não quer pegar de ninguém? Não quer pegar de ninguém. Faca. Então, se tu quer pegar de professor, a gente vê. Cara. Faca, bala. Então, o disco, o que é o repertório do disco? Então, eu tô para fazer também uma apresentação lá na Nova Acrópole, mas daí eu te aviso e tu divulga nos teus Insta. Eu pretendo fazer 3 trabalhos artísticos. Antigamente se falava disco, né? Agora é 3 álbuns. Coisa assim. Um mais canções típicas do Rio Grande do Sul, até algumas do tempo do Conjunto Farroupilha, mas cantadas em voz solo, como é o meu caso, né? E também um trabalho mais de canções românticas, canções de amor, que eu gosto muito. Gaúchas? Gaúchas, todas gaúchas. Dá um exemplo. Das mais antigas? Que tu pensa ou das românticas? Das mais antigas, por exemplo, uma canção que é romântica e é antiga, é essa aqui, ó. Rio Grande do Sul, vou-me embora sem amor, vou-me embora do Rio Grande,
Vou tão só com a minha dor, vou levar a lembrança comigo de um amor que de olhares nasceu, um amor que depressa floriu, mas tão cedo morreu. Gauchinha Bem-Querer, de Tito Madi. Tito Madi, que não era gaúcho. Que era paulista. O Tito Madi era paulista e fez essa canção, que é uma obra-prima, que o Farroupilha gravou e outros. Foi um sucesso com o conjunto Farroupilha e feito por um paulista, Tito Madi. Aí tem outras... de romântica... De românticas ainda estou selecionando o repertório, mas tem algumas que eu já selecionei. Não, às vezes não... Para onde ir? Não. Canções de amor, a letra sempre falando de amor. E tem uma de letras falando mais da vida do campo. Como eu nunca cantei no estilo campeiro, o tema da vida do campo me interessa. Agora, o meu jeito de cantar, quem conhece as minhas gravações sabe que elas são mais com teclado, com violão. Sim, não é uma música... A sonoridade não é campeira, mas a temática do campo sempre me chamou a atenção. O que tu escolheria, por exemplo? Eu já estou com um pouco de repertório selecionado nisso aí. Agora, para eu me lembrar, assim... Tem uma música linda do Quarteto Coração de Potro, que é letra do Gujo Teixeira. O Gujo, mas o Gujo esteve aqui com a gente. Teve aqui? Teve. Que o Gujo é muito bom. Ele fala assim que ele está indo embora. O Gujo lá de Lavras do Sul teve aqui com a gente. Tem um matcast com o Gujo que ele conta um monte de história bacana. O Gujo é um grande parceiro do Marenco, né? Sim. E ele escreve sempre no universo do campo, né? Com autenticidade. Tem uma música linda que de repente o pessoal conhece, que é Que Lua Deixei Pra Ela, que é o sujeito indo embora, depois esteve com a prenda amada e à medida que ele vai estrada fora, ele diz que deixou para ela uma lua. Olha que bonito, né? Que lua deixei para ela. Deixa eu só dar uma cutucadinha, já que eu falei no Gujo Teixeira. O Gujo veio lá de Lavras do Sul e trouxe uma cachaça de butiá aqui pra gente. Que coisa de louco, Che. É boa? Lá de veio Lavras. De Santo Antônio da Patrulha e não trouxe nenhuma rapadura. Mas trouxe um sonho. Um sonho de TV. O sonho teu, que tu tinha sonho. É que é a terra do sonho, né? Da rapaziada. Sonho, rapadura e cachaça, né? E tem até o festival lá, que é Sonho, Rapadura e Cachaça, né? Fenacan. A Fenacan, já estive participando lá, mas podemos ir de novo lá. Acho que eu vi show teu lá. Exatamente, mas pode me convidar de novo, que nós vamos de novo lá. Então, quando eu tiver com esses álbuns novos aí nas redes de streaming de música, olha só, vou divulgar para os amigos. Viu só? Então tá aí. Qualquer dia aí tá surgindo. Mas tu não sente falta de estar no palco todo mês, uma vez por mês que seja? Curiosamente, não sinto. Mas, gente, o pessoal tá aí te esperando aí, nesses eventos aí, tu não tem tu não vai voltar para esse circuito de eventos de cidade aí? Tu poderia, tu tem um repertório louco de... Não te interessa isso aí? Eu vou agenciar ele agora, viu, Licuru? Eu vou ganhar uns trocos. Podemos conversar, né? Eu vou cantar junto aí. Nós vamos cantar junto. Tu toca aquele... Mas eu já fui cantar num show que tu fez lá no Teatro São Pedro. Já. Naquelas temporadas que tu leva os teus convidados. Não, sempre. E nas batalhas fui eu contra o MC. Programa do Guri. Já participou do Programa do Guri, que é aquele que tem o sagu na cara. Tu deu o sagu na cara? Não, acho que deu empate. Me livrei daquela. E também lá no Teatro São Pedro, quando eu convidava sempre um artista para participar e contar a sua história. E tinha uma que tinha que descascar não sei o quê. Aquela da descascar era braba. Descascar bergamota. Pá! Aquilo foi cruel. Tinha que descascar. Quem descascava 3 bergamotas primeiro ganhava. Acho que eu perdi. É verdade. Che, então tá, conversei aqui com esse meu amigo das antigas, né? Nós conversamos aqui hoje na possibilidade de convidar o Juarez Fonseca, que é um grande jornalista aqui, que conhece tudo da história da música gaúcha, aqui para vir conversar com a gente também. Mas eu conversei aqui com ele, Vitor Hugo, cantor, intérprete, jornalista, professor, ex-secretário da Cultura, ganhou 4 calhandra de ouro lá na Califórnia da Canção da Uruguaiana, tá? E para seguir nas mídias sociais aí, ó, como é que tu faz? Já Victor Hugo, H-U-G-O,
Victor com C no meio. VictorHugo.rs. VictorHugo.rs. É. Tá vendo? Rio Grande do Sul. Mas, gostou do nosso papo? Clica no gostei e te inscreve no canal, tá vendo? Tem sugestão de convidado? Manda aqui também, deixa nos comentários que a gente vai olhar, tá? Não te esquece, o Matcast também tu pode só ouvir, né? Em todas as plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple. Tia, com muita satisfação. Que lindo, não? Um brinde de chimarrão aqui, tia. Grato. Mas que barra. Muito obrigado.